Olá, tudo bem? Eu sou a Eurice Carvalho de Araújo Gonçalves, mas podem me chamar de Nice. Estou cursando licenciatura em Artes Visuais na Uninter, no Polo de Salto. Moro na Estância Turística de Salto e em janeiro de 2020 ela foi reconhecida como a capital da cultura entre as 645 cidades do estado de São Paulo. Venho apresentar para vocês o projeto de artes que faz parte do estágio híbrido de extensão. É um módulo especial de estágio oferecido para os alunos da Uninter nesse momento de pandemia. O tema escolhido foi Nascemos Criativos e como ser criativo em tempos de crise. O público-alvo são jovens, adultos e alunos do EJA. Espero que vocês gostem. Vamos ter uma entrevista muito especial nesse curso com a administradora e gestora pública Eliana Moreira. Além disso, vamos ver a linha da pintura na história da arte, a história da aquarela, uma demonstração prática da técnica escolhida para o curso de extensão, a teoria das cores, a pintura do círculo cromático e a mistura das tintas formando novas cores. E também os elementos básicos da linguagem visual, ponto, linha, textura, cor. Temos também uma convidada muito especial. Ela vai ensinar aquarela criativa, a Tânia Pascoal. Ela é aquarelista há 4 anos e pedagoga. Ela vai mostrar os tipos de papéis, tintas e uma pintura muito bacana. Vamos ter também um desenho livre para você praticar e conhecer os materiais usando aquarela, a pintura em aquarela no papel para iniciantes. Vamos fabricar em casa nossas próprias tintas, olha que bacana, usando corante comestível, CMC ou amido de milho e uma aquarela feita com goma arábica. Vamos aprender a diferença de arte e artesanato e a pintura com bucha de lavar louça usada, caixas de papelão, madeira, utilizando materiais alternativos inspirados no documentário Lixo Extraordinário de Vicky Muniz. Criatividade é a qualidade ou estado de ser criativo, capacidade de criar ou inventar. Criatividade também uma qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar. Inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo e etc. Quando perguntamos, nascemos criativos? Só de falar a palavra criatividade, algumas pessoas falam: eu não sou criativo, eu não sou artista, eu não nasci com esse dom. Ou às vezes pensam em atos e descobertas grandes e inovadoras, como escrever um livro, criar uma música, desenhar e pintar, ou descobrir a cura de uma doença. Compare uma casa de abelha com as casas dos seres humanos. Será que daqui a alguns anos terão o mesmo formato? A casa das abelhas vão continuar da mesma forma, mas as construções passam por inovações. Porque a arquitetura, cada novo projeto, muda a paisagem.
Na pré-história, até a Idade Média, a criatividade era considerada mística, advinda dos deuses. Já no período do Renascimento, era considerado um dom de genialidade individual e imutável, e geralmente considerados gênios, indivíduos do sexo masculino, nascidos em berço rico e tradicional. Mas a boa notícia é que, atualmente, a criatividade é considerada um processo natural, vista como uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo da vida, ou seja, podemos aprender a agir de forma criativa. Podemos afirmar então que todos nós nascemos com capacidade criativa. A criatividade está associada a vários fatores, como as características sociais, culturais e psicológicas. O ser humano, ele nasce criativo, mas durante as fases da vida perdemos essa habilidade. Quando somos crianças, ouvimos isso: não pode, não suba aí, não se suje, não. Adolescente, já nas fases educacionais, as regras estabelecidas, cobranças, as notas a serem alcançadas, elas criam bloqueios. Quando nos tornamos adultos, as crenças, a cultura, as preocupações, a falta de tempo, a rotina e as responsabilidades contribuem para que, com o passar do tempo, a criatividade fique adormecida. O primeiro bloqueio é: eu não sou criativo. Tome muito cuidado com esse eu não sou criativo, porque você tem que vencer esse bloqueio. Ser criativo é encontrar novas soluções para os problemas do cotidiano. Vou dar um exemplo. Às vezes você quer fazer um bolo e não tem todos os ingredientes na sua casa, mas você faz. Mesmo assim, você substitui algum dos ingredientes e faz sucesso. Isso é ser inovador. Isso é você dar uma nova solução. Isso é ser criativo. Você pode usar isso na escola, na faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia. Procurar novas soluções. Bloqueio número 2. O medo de errar. O medo. O medo às vezes faz a gente ficar paralisado, mas temos que enfrentá-lo. Vou dar um outro exemplo aqui daquele post-it que a maioria das pessoas usa para anotar seus recadinhos. Ele foi criado em 1974 por Spencer. Ele inventou uma cola, mas aquela cola não era o que ele queria, ela não grudava o suficiente. Deixou de lado. Só que o seu amigo, o Art Fra, ele cantava no coro da igreja. E as suas fichas viviam caindo no chão e ele queria algo que grudasse as fichas dele. E ele lembrou dessa cola. Então, ele desenvolveu a ideia e a 3M lançou o post-it em 1977. E é um sucesso até hoje. É algo que era para dar errado, deu muito certo. O bloqueio número 3. Muitos usam isso como desculpa, com medo, ou até mesmo com medo de se expor, com medo do que as pessoas vão falar, vão achar, né? Já falam logo de cara quando são convidados a fazer algo diferente, inovador, já fala: isso não é da minha área. Cuidado, não fique preso somente naquilo que você conhece, naquilo que você faz. Fuja da rotina, amplie a sua visão, ir além, pesquisar, ler, sair da sua zona de conforto, ter contato com outras pessoas de outras áreas, aprender sempre, não importa a idade.
precisamos oferecer estímulos ao nosso cérebro e criar oportunidades para que ele se desenvolva com plenitude. O nosso cérebro tem dois lados, dois hemisférios diferentes que funcionam separadamente, mas são complementares. Tem o lado esquerdo, que ele é o lógico, o racional, que lida com os números, as palavras, o raciocínio analítico. E o lado direito é intuitivo, não verbal, lida com sonhos, com imagens, é o lado dos artistas. Mas temos que usar os dois lados. Um complementa o outro. Uma dica muito importante: anote as suas ideias, consulte as suas anotações. Por mais absurdas que elas pareçam, que seja um rascunho, algo que você achou interessante, porque as ideias, elas são como um flash. Se você não anotar, depois de um tempo você esquece. As ideias são igual a sua imagem no espelho, você se olha, mas depois de alguns instantes você não lembra mais. Então anote as suas ideias. Leonardo de Serpiero, conhecido Leonardo da Vinci, nasceu em 15 de abril de 1452 na Vila da Vinci, em Toscana, na Itália. Ele foi um dos mais completos artistas de todos os tempos, porque além das obras e pinturas famosas como a Última Ceia, a Mona Lisa, ele também usava a sua genialidade, o seu talento na arquitetura, na física, na medicina e na engenharia. E ele tinha esse costume de anotar tudo. Ele tinha vários blocos de anotações. Ele tinha esse hábito de registrar tudo em seus cadernos, desde rascunhos, pensamentos, emoções, até outros tipos de reflexões. Algumas características e hábitos criativos. Que tal desenvolver essas características? Primeiro, ser curioso. Sempre perguntar: por que não? Por que dessa forma? Posso fazer diferente? Questione-se. O segundo é não aceitar o sempre foi assim. Buscar novas soluções. O terceiro é gostar de aprender de tudo um pouco. Conhecer novas áreas e gostar de estar com pessoas de diferentes segmentos. Sempre estar aberto a novas oportunidades, conhecer, não ter medo de fracassar. Esse é o quarto. Aprender com os erros, experimentar e não desistir. Nesse curso de extensão, escolhemos o tema Nascemos Criativos e como ser criativo em tempos de crise. Esse como ser criativo em tempos de crise é a segunda pergunta do enunciado, mas nós só vamos descobrir através das técnicas escolhidas para esse curso. A técnica aquarela em tecido, aquarela em papel, vai ser muito bacana. É um momento de descontração, de aprendizado. Quem sabe você descobre novos talentos, ou melhora aquilo que você... Nas aulas práticas, vamos ver a história da aquarela em tecido, materiais e demonstração na prática. Uma amostra dos trabalhos realizados com essa técnica. A receita do espessante para fazer a tinta render, que substitui a água e delimita a área a ser pintada, sem precisar usar a gota ou delineador. Fica mais barato, dá um efeito muito legal e não fica aquela sombra ou fica aquele contorno demarcado, fica mais natural.
A pintura livre usando o bastidor para soltar a criatividade e conhecer as técnicas, os materiais. A pintura livre usando efeitos com sal grosso. Fica um efeito muito bacana. Tinta com mais ou menos quantidade de água, você vai aprender a dosar a quantidade de água na tinta, a mistura das tintas, como fazer ela render e como usar também o delineador e fazer a pintura também sem o delineador para que você veja a diferença. Um abraço, espero vocês em todas as aulas. Curtam, compartilhem, façam seus comentários. Agradeço, um beijo e um grande abraço virtual.